Olá pessoal, retornamos aqui agora para falar sobre a prescrição tributária. E daí, o que vocês acharam da decadência? Conseguiram entender? Decadência tributária também é um tema super cobrado em concurso público. Eu me lembro assim que no tempo que eu era estudante, depois advogado, concurseiro, procurador municipal, sempre eu tentava aliar a matéria com casos concretos, com exemplos. Isso facilitava muito o estudo do direito tributário, direito público de uma forma geral, e me ajudava assim no estudo de concurso público. Porque é difícil você gravar inúmeras matérias para você fazer num dia de prova. Então sempre que você alia algum exemplo prático, algo que aconteceu com você, sempre fica mais fácil de você lembrar, de você aplicar na hora que você estiver realizando a prova. Então sempre tente pegar um caso concreto, tente colocar um quadro, um resumo, alguma coisa que te facilite, né? Por isso que muitos gostam. Ah, o professor é bom que ele falou isso, fez referência com tal coisa, com tal... Então a gente sempre fala esses exemplos para ver se facilita mais a absorção da matéria por vocês. E com isso vocês também lembram, né, da matéria na hora que é para ser lembrado, que é o momento da prova. Mas vamos lá, né? O próximo tema agora é prescrição tributária. Eu falei da decadência tributária, que é o momento anterior ao lançamento. A prescrição, então, ela ocorre o quê? É o prazo que vai depois do lançamento. É o prazo que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito tributário. Porque ele já está constituído, você já tem um lançamento, então a Fazenda Pública vai ter esse prazo, então, para cobrar, para executar posteriormente o contribuinte para reaver esse valor e abater do seu débito aqui na Fazenda Pública. Então, o crédito tributário, você pode verificar, está previsto aqui no artigo 174 do CTN. E aqui está previsto o seguinte: a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da sua constituição definitiva. Então veja, o que é constituir definitivamente o crédito? É você falar o quê? No papel do lançamento tributário. Né? Por isso que eu bati tanto na tecla, lá no módulo do lançamento tributário, quais são as finalidades do lançamento. Você sabe que é uma natureza dúplice que declara a obrigação e uma das finalidades é constituir o crédito tributário. Isso que está lá no artigo 142 do CTN. Para isso, então, constituir o crédito tributário ele já liga a um prazo prescricional posteriormente para a cobrança desse crédito tributário. Então, se não ocorreu a decadência, que é o fato de constituir o crédito, ele pode ocorrer um outro prazo, está sujeito a um outro prazo, que é o prazo prescricional para a cobrança desse crédito tributário. Então acompanhem comigo. Então a constituição definitiva ele se dá com o lançamento, lembrando que hoje o entendimento do Supremo, não, do STJ, que esse prazo de 5 anos ele conta-se da forma de que todos os tributos têm um prazo de vencimento, ele vai correr a partir do término do prazo de vencimento, porque ainda o tributo não está vencido. Então pense comigo um exemplo, você tem o IPTU lançado. Então vamos dizer que ele foi lançado em março e ele pode ser pago até abril. Então vamos dizer 30 dias ali para ter o vencimento desse tributo. O prazo prescricional não vai correr a partir de março. Ele vai ter que aguardar o prazo de vencimento para o último dia, ele vai iniciar no dia seguinte o prazo prescricional desse tributo. Então é muito importante você entender por quê. Sempre que você ligar decadência à prescrição, a mora do devedor, ou seja, o devedor não pagou, ele está em mora com o credor, aí você não vai ter erro. Porque sempre que está em mora e o credor não toma nenhuma atitude, está correndo o prazo ou decadencial ou prescricional. Aí você não vai errar no momento da prova, tá? E esse prazo prescricional, então, ele pode ser interrompido. O que é interromper o prazo prescricional? É voltar a correr, né, novamente. Uma vez que você interrompe o prazo, os 5 anos começam a correr novamente, tá? Então não confunde interrupção com suspensão, tá? Ele pode ocorrer pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, né? Essa redação não é original do código, antes era a citação do devedor. Mas como tinha muita fraude, os devedores se escondiam para não receber a citação de execução fiscal, houve alteração desse texto.
e hoje passa a constar como despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. Então, a partir do momento que é ajuizada a execução fiscal, o juiz recebeu, ele já interrompe o prazo prescricional. Tá? E tem algumas questões peculiares da execução fiscal que você pode ver lá no nosso curso. Inclusive está disponível na aprovação PGE para você ver após o curso que eu vou com vocês até a parte do direito material. Terminou a parte do direito material, inicia a parte do direito processual. Aí o curso de execução fiscal vai atender a sua necessidade. Mas o que você tem que entender nesse momento, então, é que o despacho do juiz, então, é uma das formas que interrompe a prescrição tributária. Esse despacho ele vai ocorrer no âmbito da execução fiscal. É exatamente aquele despacho do juiz que antecede a citação, tá? Podemos ter algumas questões que não são muito comuns, né, na prática tributária. Eu, por exemplo, todo esse tempo que eu estou trabalhando com direito tributário, eu nunca vi, por exemplo, o protesto judicial. Nós temos o protesto extrajudicial, né, que também interrompe, mas ele não configura por esse inciso. Ele vai cair aqui no último inciso. Então aqui, o protesto judicial normalmente era uma ação que pertencia ao processo cautelar que poderia se utilizar para constituir mora o devedor. Mas você tem outros meios para que usar o protesto judicial, por isso que na prática não se visualiza muito o protesto judicial. Outra hipótese que interrompe a prescrição por qualquer ato judicial que constitui mora devedor. Então, de repente, a Fazenda Pública não ajuizou a execução fiscal, mas ajuizou a cautelar fiscal, que visa resguardar bens até o ajuizamento futuro da execução fiscal. A citação da cautelar fiscal ele tem o efeito de interromper a prescrição tributária, porque ele configura-se a hipótese de interrupção do inciso 3. E por último, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, qualquer intimação que o devedor receba por parte da Fazenda Pública que diz, ó, você deve crédito de IPTU do ano de 2010, ele vai interromper a prescrição. Tá? Então, qualquer ato não precisa ser judicial, ele pode ser extrajudicial. Pode ser uma mera notificação dizendo que ele deve em tal município, em tal estado ou na União, ele já vai interromper a prescrição, voltando a correr os 5 anos, o que te dá uma margem, um fôlego aí para poder executar esse crédito tributário. Então veja, são hipóteses aí importantes, é bom você não decorar, mas entendê-las, né? Se você entender e trabalhar com aquela lógica que eu passei para vocês, sempre que amora, há o trâmite, ou seja, a vigência do prazo prescricional. Se não há mora, se há algum empecilho, por exemplo, um caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é óbvio que a Fazenda Pública não pode cobrar, porque se está suspensa a exigibilidade, eu não posso cobrar. Então, se eu não posso cobrar, não há mora. Não tendo mora, não há prazo prescricional. Então, é importante vocês terem isso em mente, porque vocês conseguem responder qualquer questão na prova de concurso público. Então é uma lógica que te ajuda a responder qualquer tipo de questão, desde a mais difícil até a mais fácil, caso concreto, questão conceitual, enfim, vocês conseguem responder adequadamente, ok? Eu tenho aqui uma súmula importante, falando né, no trâmite do prazo decadencial e prescricional, vocês não podem esquecer o teor dessa súmula 622 do STJ. Olha o que fala. Isso aqui, claro, é dentro da lógica que eu falei para vocês, mas vocês têm que conhecer esse teor porque, claro, pode ser cobrado em questão objetiva, dissertativa. Isso aqui é matéria que cai nos pilares da prova da advocacia pública, que é o direito tributário. Então diz o seguinte, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Por quê? Porque a notificação do auto de infração, como eu falei para vocês lá no módulo de lançamento, constitui o crédito tributário. Então não se fala mais em decadência. Aí vai correr o quê? O prazo prescricional, tá? Exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação do seu julgamento definitivo, esgotado o prazo concedido pela administração pública para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para cobrança. Então isso quer dizer o quê? Que enquanto você está discutindo na esfera administrativa, a exigibilidade do crédito está suspensa. Então não corre o prazo prescricional. Então,
vamos voltar, feito a intimação do auto de infração, cessa o prazo decadencial, não falo mais em decadência. Aí você impugnou na esfera administrativa de forma tempestiva. Então não corre o prazo prescricional, porque a exigibilidade está suspensa. Só no término do prazo, ou seja, terminou, exauriu os recursos na esfera administrativa, a Fazenda Pública não tem mais prazo para te conceder para um pagamento voluntário, já vai ter o quê? A mora do devedor. Existindo a mora, já tem o prazo prescricional correndo. Tá? É basicamente isso que a súmula 622 do STJ quis nos passar. Tá? Então isso é o entendimento jurisprudencial dentro dessa lógica da mora do devedor perante o crédito tributário. Ok? Tranquilos? Posso seguir em frente? Sem dúvidas. Espero que vocês tenham entendido. Então, decadência e prescrição tributária, eu queria perder, na verdade, ganhar um tempo com vocês a mais, porque grande parte das dúvidas dos meus alunos da graduação, da pós-graduação, dos cursos preparatórios que eu tenho passado, é referente a essa prescrição. Veja, eu não trabalhei com prescrição intercorrente, porque isso é matéria de execução fiscal. Aí é outro curso. Mas também é um tema aí que a gente tem que estudar bastante para o concurso público, principalmente a advocacia pública. Isso aí é o dia a dia do advogado público. Mas, por hora, decadência e prescrição é importantíssimo para você se aprofundar. Recomendo que, terminando essa aula, dá uma revisada na doutrina, acompanhe as questões e faça muitas questões você sozinho para treinar, ok? Agora eu vou falar para vocês a respeito da restituição no indébito ou repetição no indébito. Muitos conhecem como repetição no indébito, que é o quê? Você buscar algo que você pagou indevidamente, tá? O que isso quer dizer? O artigo 65 do CTN, então, diz que a restituição é de todo o crédito tributário indevidamente pago, ou seja, você tem que ter um pagamento indevido. E você tem direito ao pagamento do principal, ou seja, da obrigação principal, crédito tributário referente ao tributo, dos juros e da multa, né? Os juros englobando correção monetária, claro. Será também monetariamente corrigido, né? Os juros são não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da sentença, artigo 67 do CTN. Tá? Isso quer dizer o quê? A partir do momento em que você pagou indevidamente, você tem o direito de reaver todo esse tributo. Né? Tributo acompanhado dos acessórios, que seria multa, juros, correção monetária, e os juros só que tem um detalhe, aqui no Código Tributário Nacional há essa delimitação que os juros somente podem ser contados a partir do trânsito em julgado da ação. Então, por exemplo, discutir 10 anos, só do trânsito em julgado se aplica os juros. A correção você pode aplicar desde o pagamento indevido, isso já há embasamento aí na jurisprudência do STJ, mas os juros a partir do trânsito em julgado, isso é pacífico. O que nós temos de traiçoeiro, eu vou dizer, além de interessante, também traiçoeiro, dentro da repetição no indébito. Por que eu digo traiçoeiro? Porque vários contribuintes pagam indevidamente, e realmente é reconhecido pela jurisprudência que o pagamento é indevido, e quando ele vai buscar esse pagamento indevido, ele encontra um obstáculo, e que para muitos pode ser uma armadilha. E veja, eu, defendendo o Estado, eu tenho que alegar isso aqui. Né? É um dispositivo legal que protege a Fazenda Pública e eu já ganhei muitas ações, mesmo tendo direito à repetição do indébito, eu alegava esse artigo e acabava ganhando a demanda judicial. E eu vou explicar como. Primeiro eu vou mostrar para vocês o dispositivo, que é o artigo 166 do CTN, que é chamado que a repercussão econômica do tributo. Diz o seguinte, o artigo 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por esse expressamente autorizado a recebê-lo. Olha aqui a armadilha que você tem para os contribuintes. Se você tiver aqueles tributos, se você estiver buscando a restituição naqueles tributos que comportem a transferência do encargo econômico, por exemplo, aqueles tributos indiretos, como o ICMS, o ISS, o IPI, contribuição previdenciária, enfim, vários tributos que oneram os produtos e dentro da carga
do trânsito tributário, vamos dizer assim, eu quero utilizar a palavra ideal para não confundi-los, mas dentro dessa alocação do produto na cadeia produtiva, essa palavra que eu estava tentando lembrar, a cadeia produtiva, você pode ter um tributo que vai passando e vai carregando esse custo tributário. Então vou pegar o exemplo aqui do celular. Então vou pegar meu celular. Esse celular, ele vai ter um custo. Então vamos pensar lá, o custo R$1.000. Então esse celular, dentro desse custo R$1.000, ele vem embutido o custo de produção, o custo de material humano, a custo de mão de obra e também o custo tributário. Todas essas peças elas vieram com pagamento de ICMS, com pagamento de ISS, com pagamento de PIS e COFINS, ou seja, tudo vai embutindo no custo do produto. Se esse encargo tributário ele comporta transferência, ou seja, tudo que trouxe de encargos tributários nesse produto, ele vai ser transmitido com o preço do serviço, que a lógica já diz isso, eu não posso buscar repetição nem débito se eu não comprovar que eu não transferi esse encargo tributário ou que eu tenha autorização daquele destinatário a reaver, me autorizando a reaver aquele valor. Então aqui surge a figura do contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Ou seja, o industrial, ao fazer circular essa mercadoria, por exemplo, o celular, ele pagou o ICMS, pagou o IPI, tá? Então ele fez esse pagamento como contribuinte de direito. Quando ele vende esse seu produto, eu comprei. Então eu sou contribuinte de fato, porque além de eu pagar o preço do produto, eu paguei o ônus tributário, porque ele vai colocar todo o custo para ter o lucro dele acima desse custo. Então, obviamente que o encargo tributário ele vai ser transferido. Né? Então todos os produtos eles têm um custo tributário embutido, né? Seja o computador, seja a webcam que agora estou utilizando, seja a iluminação, tudo. Ele tem um custo, inclusive o custo tributário, e ele vai ser transferido. Então veja que é armadilha. Se o contribuinte não comprovar que ele não transferiu ou não está autorizado pelo contribuinte de fato a obter essa restituição, ele não tem direito à restituição. É isso que fala o artigo 166 do CTN. Né? E olha o que fala o Supremo Tribunal Federal, súmula 546. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de direito não recuperou do contribuinte de fato o quanto respectivo. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal avaliza esse entendimento do artigo 166. Olha o que eu fazia, vocês vão me odiar, né, depois que eu contar isso. Eu fui procurador municipal, já fui comparado como, por exemplo, o advogado do diabo, né, porque eu defendia a fazenda pública, mas enfim, eu tenho que contar essa história porque é para vocês compreenderem a importância desse dispositivo. Quando saiu a decisão e depois a súmula vinculante, que falava que não incide ISS sobre locação de bens móveis, os contribuintes começaram a ingressar com ações de repetição de débito, dizendo, ó, eu tinha locação de andaimes, eu tinha locação de máquinas, eu tinha locação de carro, então não incide ISS, eu quero o meu ISS dos últimos 5 anos. Tudo bem, eles obtinham direito à declaração de não incidência do ISS. Só que quando eles iam alegar essa repetição de débito dos últimos 5 anos, eu alegava esse artigo 166. E como os contribuintes às vezes não produziam prova pericial, não tinha como comprovar essa não repetição, essa não repercussão econômica, eles perdiam o direito à repetição em débito. Então eu consegui ganhar em milhares de ações de repetição em débito com base no artigo 166. Eu sei, vocês estão me odiando aí como contribuintes ou possíveis contribuintes ou tomando as dores do contribuinte, mas eu tive que fazer meu papel e vocês, como futuros advogados públicos, terão que fazer esse papel. A gente tem que defender os interesses do nosso cliente, e o nosso cliente é a Fazenda Pública. Tá ok? Pessoal, então basicamente a repetição de débito eu queria passar isso para vocês, muito importante. Agora eu vou falar de outros casos, não de extinção, mas agora de exclusão do crédito tributário, que é a nossa parte final do módulo de crédito tributário. O que é excluir o crédito tributário? São duas hipóteses específicas que eu trago para vocês. Então, exclusão do crédito tributário tem a ver com isenção e anistia, tá? A isenção, lembre que a gente já viu lá a diferença de isenção e imunidade. A isenção é uma dispensa de pagamento feita por legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição. Quando a Constituição faz essa dispensa de pagamento, ela é um caso de imunidade, tá? Então, isenção não se mistura com imunidade tributária. A anistia é um perdão.
né? Você pode confundir anistia com remissão. Eu já falei de remissão na aula passada. Mas remissão é um perdão do crédito principal. Quando eu estabeleço um perdão sobre a penalidade, seja multa moratória ou punitiva, eu estou falando de anistia. E daí é isso aqui que eu vou falar para vocês, tá? Então essa é a diferença, isenção, anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. Então isso quer dizer que você tem, muitas vezes, isenção e ainda continua a obrigação acessória de declarar aquele tributo, ainda que ele esteja isento. Então, uma coisa é obrigação principal, outra coisa é obrigação acessória. Por isso que a doutrina questiona muito esse termo obrigação acessória, porque é o único caso que você pode ter o acessório independente do principal. Ele não é dependente, né? Então, por isso que eles questionam essa palavra acessório. Então, referente à isenção aqui, eu vou trazer alguns dispositivos que a gente tem que estudar para vocês compreenderem o que pode cair na prova de vocês, tá? Artigo 176. A isenção, ainda que quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Tá? Aqui pode confundir um pouco o candidato dizendo que é contrato, mas o próprio artigo 176 já corrige. É sempre decorrente de lei, ou seja, somente a lei que estabelece isenção. Você não pode ter uma isenção baseada em contrato, né? Isso não existe no direito tributário. Né? Lembrando do Padre Quevedo, né? Isto não existe aqui. Então não existe, é somente a lei. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, por exemplo, um bairro, uma vila, determinados contribuintes, como por exemplo médicos, enfermeiros, advogados, enfim, em função de condições a ela peculiares, tá? Isso aqui, por que eu passo para vocês? Porque tem muitas provas, muitas questões que vêm trabalhar com alguns termos conceituais. E às vezes isso aqui é uma alternativa, e ali você já mata a questão certa ou incorreta, mas você já mata com a questão conceitual. Então por isso que eu me preocupo tanto com isso, quanto por interpretações jurisprudenciais dessas questões, tá? Então a gente vai nas duas mãos aí para não ter erro. Extensão. A respeito da extensão da isenção, ela está prevista no artigo 177. Dizendo, salvo a disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva. Ou seja, uma vez que você concede a isenção, lembrando que a sua interpretação é literal, conforme o artigo 111 lá do CTN, ela não é extensiva a taxas e contribuição de melhoria. Então, se você concedeu isenção para o imposto, não vai albergar taxas e contribuição de melhoria. E também não é extensiva aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Então, se de repente você considera isenção para um determinado tributo, ele não vai ser extensivo para outros e nem vai pegar períodos posteriores àquele que você considerou isenção. Então, se você considera isenção só do ISS do mês de maio, não vai pegar junho, julho, agosto. Por quê? Primeiro, que você tem embasamento na própria interpretação literal que o artigo 111 determina. E segundo, pelo artigo 178, que fecha o conceito, para não permitir essa aplicação extensiva da isenção, tá? Outra coisa, tomem cuidado com esse dispositivo aqui, um artigo 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Aí, observado o artigo 104 do CTN. Isso quer dizer o quê? Quando a isenção é por tempo ou condicionada, eu chamo ela com o termo isenção condicionada. A isenção condicionada, ou seja, ela estabelece um pressuposto para você obter essa isenção. Ou por determinado tempo, por exemplo, essa isenção é durante 5 anos para tal empresa. Se a empresa não descumpriu qualquer tipo de requisito legal, você tem direito a essa isenção. E você tem direito até o final desse prazo. Eu não posso revogar a qualquer tempo, porque a isenção é condicionada. Agora vamos imaginar que essa isenção é genérica. É isenção garantida. Eu posso revogar ela a qualquer tempo? Posso. Ela só não pode ser revogada a qualquer tempo se ela é condicionada. Muito bem. Agora nós temos que responder a seguinte questão. A revogação de isenção deve obedecer ao princípio da anterioridade ou não?
Então veja, eu trouxe para vocês o entendimento do STF, mas ele não é pacífico. Eu já falo para vocês que há divergências, tá? Mas eu trouxe a última jurisprudência aí para vocês terem uma noção de como o STF tem se comportado. Nessa DIN 3886, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, ele diz: não procede o argumento de que referida lei desrespeitou o princípio da anterioridade, uma vez que não houve instituição ou aumento de custos judiciais. Por esse motivo, inaplicável o paradigma invocado pelo requerente na inicial, ação direta julgada improcedente, tá? Então, no caso de revogação de isenção, nesse caso aqui não se aplicou o princípio da anterioridade, tá? Então, nesse caso, não teve aplicação. Mas tem decisões, se você procurar no Supremo Tribunal Federal, tem decisões do próprio Supremo dizendo que deveria aplicar. Então, ficou oscilando. Não temos ainda um posicionamento definitivo. Não teve uma repercussão geral julgada, então nós tivemos decisões aleatórias. Temos que aguardar um pouquinho para a gente dizer que tem um ambiente consolidado, mas temos decisões em ambos os sentidos, tá? Também cuidado com o artigo 179 do CTN, que fala sobre a isenção subjetiva. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso, ou seja, ela vai ser subjetiva, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Então isso quer dizer o quê, pessoal? Uma vez concedida a isenção geral, tudo bem, todo mundo tem direito. Então, isenção de ISS para toda a população da tua cidade. Ok. Agora, isenção de IPTU somente para aqueles que comprovarem ter renda a tal valor e morem na residência e seja o único imóvel de sua propriedade. Aí você tem que fazer prova. Você tem que juntar toda a documentação e fazer prova que você tem direito àquela isenção, porque ela é subjetiva. Então tomem cuidado só para não confundir. Existe isenção objetiva, concedida de forma geral, e subjetiva, no qual você tem que fazer prova. Tá ok? Agora eu vou falar para vocês da anistia. As isenções são essas questões que eu queria trazer para vocês, mais tormentosas, e eu vou falar agora da anistia. O que é a anistia? Anistia eu falei para vocês, então, que é um perdão da penalidade. Então, a anistia, no artigo 180 do CTN, fala que a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que concede, tá? Isso quer dizer o quê? Se eu estou anistiando, eu estou perdoando algo que aconteceu. Eu não posso perdoar algo que vai acontecer, né? É a mesma coisa, assim, por exemplo, eu tenho uma irmã pequena, ela chegava brincando assim pro meu pai, né? Eu falo, a minha irmã, só que ela é minha irmã só por parte de pai, mas ela chegava assim pro nosso pai, né? Chegava e dizia assim: pai, você me perdoa se eu for quebrar aquele copo? Mas você quebrou esse copo? Ele falava: não, mas se eu quebrar, você me perdoa? Ou seja, não tem como perdoar algo que vai acontecer, né? Isso não é uma anistia. É como se fosse, tipo, mandar um habeas corpus preventivo, né? Não tem como você perdoar. Ou você perdoa algo que aconteceu, ou você espera acontecer. Então, a anistia, ela se refere ao quê? A penalidades, a infrações cometidas anteriormente à lei, tá? Lembra que a anistia é perdão. Perdoar tem que ser anterior à lei que a concede. Não se aplicando, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções. Então veja que já a matéria criminal está fora, não posso conceder anistia, até porque a anistia nesse caso aqui vai seguir a regra criminal, ele não vai ser anistia, por exemplo, concedido por estados e municípios. Quem legisla em matéria criminal é a União, então aqui não poderia ser extensivo a estados e municípios. E aos que mesmo sem essa qualificação sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Então, sempre que tiver presente crime, contravenção, ou seja, matéria criminal, mesmo sem matéria criminal, mas que seja praticado com dolo, fraude ou simulação, não pode ser beneficiado com anistia. Ou seja, esses fatos estão fora, impedidos de ser concedido anistia. Também não se aplica
salvo a disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Ou seja, aqui um conluio o que é quase uma quadrilha, né? É a união de pessoas, só que não é quadrilha porque é mais que 4 pessoas, né? 3 ou mais pessoas vai formar quadrilha. O conluio seria o quê? Algo similar a fraude, dolo ou simulação. Ou seja, você vai se juntar a uma outra pessoa para praticar uma infração contra a fazenda pública, querendo prejudicar essa fazenda pública. Então, ou seja, se tiver várias pessoas ali, você já retira qualquer indício de boa-fé que poderia isentar essa pessoa, tá? Decisão aqui do Supremo interessante que eu trouxe para vocês, pode ser cobrado na sua prova. Diz o seguinte: a autorização para concessão de remissão e anistia, lembrando remissão, perdão, do crédito principal e anistia, perdão, da penalidade, a ser feita na forma prevista em regulamento, configura delegação ao Poder Executivo em tema inafastável do Poder Legislativo. A ação, nesse caso aqui, é uma DIN, foi julgada procedente. Isso quer dizer o quê? Que foi delegado ao Poder Executivo o fato de analisar o caso e conceder a anistia e a remissão. Errado, não pode delegar. É ato inafastável do princípio da legalidade do Poder Legislativo. Então, quem deve anistiar e praticar a remissão? Poder Legislativo. Eu não posso simplesmente delegar genericamente ao Poder Executivo para ele analisar e conceder, né? Totalmente equivocado, obviamente. Então, uma decisão importante, porque isso aqui pode ser consultado num parecer jurídico, por exemplo, uma segunda fase de concurso da advocacia pública. Então, muita atenção quanto a isso. Agora eu vou falar para vocês das espécies. A anistia ela pode ser geral ou limitadamente. Ela é geral concedida a todos, né? Erga omnes. E limitadamente é o quê? As infrações à legislação relativa a determinado tributo, pode ser ISS, IPTU, pode ser ICMS, IPVA, enfim. As infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidade de outra natureza, ou seja, todos que praticarem infrações até R$500 estão perdoados, tá? A determinada região, território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares, ou seja, você vai pegar, por exemplo, a região, bairro tal, referente a penalidades aplicáveis no IPTU, sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que o conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Ou seja, você coloca como condição aí o próprio pagamento do tributo. Então é muito importante isso. Pessoal, para a gente encerrar, a anistia subjetiva, igual acontece com a isenção. O artigo 182 fala o seguinte: a anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça a prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Ou seja, a mesma coisa que acontece com a isenção, acontece com a anistia, né? O despacho do referido artigo não gera direito adquirido, aplicando-se quando cabível disposto no artigo 155. Pessoal, basicamente seria isso que eu queria passar para vocês a respeito de crédito tributário. É bastante coisa. Vocês viram aí que as aulas foram bem extensas, talvez o módulo mais extenso do nosso curso. Mas é importante por quê? Porque eu passei todos os artigos que, na minha concepção, seriam mais importantes. Claro que não dispensa, não é impossível cair um outro artigo que porventura a gente passou, não olhou nesse curso. Mas basicamente ali terá um olhar mais aprofundado, você terá uma noção boa, se você compreendeu essas aulas, vai dar uma noção boa para vocês interpretarem as questões da prova e saberem responder. Então basicamente de crédito tributário seria isso. Não esqueça que na sequência vai ter as questões, eu quero que você acompanhe como que as bancas têm tratado esse tema crédito tributário. E por fim, depois a gente vem com os 2 últimos módulos, né, de privilégios e prerrogativas do crédito tributário e administração tributária, que são temas não mais importantes que esses que eu já falei, mas também demandam aí um raciocínio bastante importante do advogado público. Até porque vai defender uma prerrogativa do crédito tributário em relação a créditos trabalhistas, a atuação do advogado público na falência, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, e na última parte falar um pouquinho de certidões, sigilo fiscal, sigilo bancário,
coisas muito importantes aí para a sua atuação profissional e também para o seu concurso público. Ok, pessoal? Então aguarde aí que eu já venho com as questões desse módulo.